Graças a Deus, que a paz de Jesus esteja entre nós, que as nossas primeiras palavras sejam sempre de agradecimento a Deus pela oportunidade do trabalho no bem, seja sempre de agradecimento aos amigos espirituais que nos conduzem nesta vida, que nos conduzem na tarefa mediúnica, que nos conduzem nestas tarefas de divulgação da doutrina espírita. Agradecer também ao meu amigo Juan e à direção material da Casa Espírita, do Centro Espírita Leon Denis de Cabo Frio, e também agradecer a todos os meus amigos do Centro Espírita Leon Denis de Cabo Frio, uma casa muito querida ao meu coração. Eu sempre digo que eu me sinto um integrante do Centro Espírita Leon Denis de Cabo Frio. Eu sou sempre muito bem recebido, muito bem acolhido e gosto muito de todos aí. Nosso tema de hoje, então, entre as questões 843 e 850 do Livro dos Espíritos, é o livre-arbítrio. Então, a diferença da doutrina espírita para as outras religiões, todas, né, as cristãs, todas muito respeitáveis, até as não cristãs também, nós devemos respeito a todas, como nos ensina Kardec, devemos respeitar tudo que é respeitável, mas nós temos uma pequena diferença. É que Kardec, ele foi um estudioso da pedagogia. E ele trouxe, então, com a codificação, toda uma forma de se entender acerca da lei de Deus. Então, nós podemos verificar que, didaticamente, foi tratado, até chegar no livre-arbítrio, antes foi tratado a liberdade de pensar, depois a liberdade de consciência e agora o livre-arbítrio. Essa diferença da doutrina espírita, ela tenta nos trazer a possibilidade de nós utilizarmos a nossa fé aliada ao raciocínio, aliada à ciência. E nós devemos entender que isso tudo faz parte de uma possibilidade de nós crescermos mais. Por quê? Porque quando nós compreendemos, nós vamos desejar fazer, não por medo de estar pecando, não por medo de ter uma destinação ruim depois da vida no corpo físico, mas nós vamos entender a necessidade de agir de uma melhor maneira, porque vai fazer bem para nós. Nós vamos entender os motivos, posto que é da natureza humana não pretender sofrer, posto que é da natureza humana almejar, buscar a felicidade, nós, então, vamos ter uma possibilidade maior de cumprir a lei de Deus e, portanto, de sermos felizes. Porque a nossa felicidade, ela está par e passo com a nossa capacidade de cumprir a lei de Deus. É o que está lá na questão 614 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta se a lei da natureza é a lei de Deus, os espíritos respondem que sim. E que ela é a única necessária ao homem. E que ele só é infeliz quando dela se afasta. É o que os espíritos nos explicam. Então, nós estamos sofrendo é porque nós estamos, de alguma forma, não cumprindo a lei de Deus. Quando não cumprimos a lei de Deus, de alguma forma sofremos. Esse não cumprimento pode ser relativo às nossas atitudes da atual encarnação, e esse não cumprimento, ou esse sofrimento, pode ser relativo à nossa necessidade de aprender decorrente das nossas atitudes em vidas passadas. Então, a doutrina espírita, ela resgata o evangelho do Mestre Jesus. Quando se diz assim, a doutrina espírita é o evangelho redivivo do Mestre Jesus. Quer dizer, vivido novamente na sua essência. Por isso nós buscamos entender. Por isso a recomendação do Espírito de Verdade, espíritas, amai-vos, o primeiro mandamento, e o segundo é que nós constantemente venhamos a nos instruir.
Porque com a instrução, nós vamos pensar. Com a instrução, nós vamos raciocinar. Com a instrução, nós vamos compreender melhor, como nos dizem os Espíritos, o bem e o mal, e vamos fazer melhores escolhas. Essa é a finalidade, que nós possamos nos desenvolver. Bom, então, entrando aqui propriamente no nosso estudo, livre-arbítrio, eu vou começar buscando o significado da palavra. E fui ao dicionário e busquei o significado de arbítrio. O significado de arbítrio é decisão dependente apenas da vontade. Então, nós somos livre-arbítrio, significa que nós somos livres para manifestar a nossa vontade. Então, nossas escolhas são oriundas das nossas vontades. E nós somos livres para exercer a nossa vontade. Daí a recomendação do apóstolo Paulo, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque eu vou ter a liberdade. Se eu quiser fazer qualquer coisa que esteja fora da lei de Deus, não vai vir ninguém do centro falar para mim, olha, você está errado, não é para fazer assim. Ninguém vai vir, não. Pode ser que um amigo ou outro me aconselhe. Provavelmente os amigos espirituais tentarão me demover das ideias que não são ligadas à lei de Deus, mas eu vou ser livre para praticar o ato, correto ou incorreto. Mas, decorrente dos meus atos, irão surgir as consequências. Decorrente dos meus atos, irão surgir as consequências. Aí, meus amigos, é que começamos a ter os problemas. Porque na vida nós não temos nem castigos, nem privilégios. Deus não castiga ninguém, não pune, e Deus também não privilegia ninguém. Não tem ninguém melhor que o outro, segundo Deus. Deus é soberanamente bom e justo, a cada um segundo as suas obras. Vai ter o que só para nós? Consequências. Tudo que nós passamos são consequências dos nossos atos. Por isso é que nós precisamos entender bem as coisas para tomar as melhores resoluções. Então, eu sou livre para pensar. Tenho a liberdade de consciência, que é o meu pensamento íntimo. E a lei de Deus, lá de acordo com a questão 621 do Livro dos Espíritos, está escrito na minha consciência. Então, no meu pensamento íntimo, eu trago a lei de Deus. Mas eu sou livre para fazer a escolha que eu quiser. Dentro ou fora da lei de Deus. E aí eu sofro as consequências dos meus atos. Bom, nós temos aqui, então, didaticamente posto por Kardec, que ele, na primeira pergunta, no 843, ele coloca, o homem tem o livre-arbítrio de seus atos? E a resposta, visto que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Nós, então, temos muitas religiões, né, ou então muitos pensamentos. Vamos desligar de religião, né? Porque às vezes a religião não diz bem isso. As pessoas é que interpretam. Mas temos muitos pensamentos no sentido de que, era o destino dele. Ele cumpriu o destino, foi destinado, estava escrito nas estrelas. Mas nós não acreditamos nisso. Nós temos sempre a escolha. Porque se Deus programasse a nossa vida de tal maneira que nós não tivéssemos escolha, não faria diferença entre sermos bons ou maus, entre sermos cumpridores ou não da lei de Deus. Por isso nós temos sempre a liberdade. Mas tem fatos que parecem acontecer de maneira que eu não interfiro. Tem gente que pensa assim,
tudo se encaminha para aquilo, tudo é levado para aquela circunstância, é porque quando nós vamos reencarnar, nós escolhemos o gênero de prova. Nós não escolhemos os detalhezinhos. Ah, no dia tal, às tantas horas, vai dar topada na mesa e vai quebrar o dedo do pé. Não tem isso. Nós escolhemos o gênero de prova, qual é o ponto principal, a questão central da nossa necessidade de aprendizado, e daí em diante, de acordo com o nosso comportamento, mais ou menos dentro da lei de Deus, as vicissitudes da vida vão nos trazendo as situações necessárias. Vão ocorrendo os fatos que vão me levar a experimentar aquelas provas que eu escolhi. Então, continuando aqui com a didática de Kardec, na 844, que é a segunda pergunta, a segunda questão que ele faz dentro do tema livre-arbítrio, dentro do subtítulo livre-arbítrio, ele pergunta: o homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? Aí ele responde que há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de alvo de acordo com o desenvolvimento das faculdades. Estando os pensamentos de acordo com as necessidades de sua idade, a criança aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Então, quanto maior for a capacidade de discernimento, maior será o livre-arbítrio. A criancinha em tenra idade necessita dos pais para se alimentar, necessita dos pais para sobreviver, necessita de que lhe seja dado o alimento, então ela não tem muita liberdade de agir. Sua liberdade é tolhida. Mas se nós pensarmos, nós também somos assim, tutelados por Deus. Deus, às vezes, coloca as cercas. Joana de Ângelo usa um termo interessante tratando desse assunto. Ela fala das cercas de Deus. Ele coloca algumas cercas para a gente não conseguir, às vezes, cometer alguns atos. Isso é proteção de Deus. Isso é Deus cuidando da gente, através dos mecanismos da lei ou, muitas vezes, até dos nossos amigos espirituais, para evitar que a gente pratique mais bobagem. Eu, atendendo na mesa de desobsessão, alguns espíritos já falaram assim: olha, eu não queria vir aqui, não. E fui trazido aqui. Você quer me explicar por que vocês falam tanto de livre-arbítrio e eu fui trazido aqui contra a minha vontade? Olha só que situação. Eu explico, meu amigo. Seu livre-arbítrio é tão proporcional quanto a sua capacidade ou a sua evolução moral. Se você foi trazido aqui, é porque alguém que gosta de você o trouxe aqui para que nós pudéssemos falar com você. Então, você vai nos ouvir e, depois de nos ouvir, você vai ser livre para você aceitar o nosso convite, aceitar o cuidado que lhe querem proporcionar ou ir embora para você voltar para o lugar em que melhor lhe apraz. Então, vejam, em determinadas circunstâncias, Deus vai aproveitar de algumas possibilidades e, às vezes, até contrariando o que nós desejaríamos explicitamente, vai nos fornecer a possibilidade de nós errarmos menos. Aí é um pai, uma mãe que impõe uma situação, é um amigo que surge com uma necessidade repentina que nos desvia daquela prática que nós queríamos levar a efeito e que não nos faria bem. Então, nós vimos aí uma intervenção divina, muitas vezes cuidando de nós. Mas ainda podemos levar esse raciocínio um pouco mais distante para falar e lembrar que o espírito, na sua criação, próximo da sua criação, ele também não tem tanta liberdade de agir, porque não tem tanto conhecimento, porque o pensamento não está tão desenvolvido. Então, os espíritos recém-saídos lá na era primitiva, recém-saídos da mão do Criador,
ele é muito tutelado pelos espíritos. Por quê? Porque ainda não tem o discernimento necessário do desenvolvimento das suas faculdades. Nós vemos lá, naqueles desenhos chamados desenhos rupestres, aqueles desenhos dos homens das cavernas, tem aquelas figuras dos bonequinhos, né, que representam um homem com uma bola em volta da cabeça. Muitos dizem que são os astronautas que estiveram aqui, seres de outros planetas, mas eu particularmente tenho uma interpretação diferente para isso. Eu vejo que são os espíritos que tutelavam, ou que nos tutelavam naquela época. E nós sabemos que os espíritos elevados, eles têm um brilho em torno da sua cabeça. Era assim que os homens das cavernas viam esses amigos espirituais que surgiam. Então, desenhavam lá um corpo com uma bola em volta, que significava a luminosidade que o espírito traz. E isso vai se perdendo à medida de que o homem vai se desenvolvendo. Mas o que aconteceu com isso? Nós gostamos de ser tutelado. Nós temos uma tendência a criar os mitos. Nós tivemos aí mitologia o tempo todo na história da humanidade. Lá, vemos lá com os incas, com a mitologia grega, com a mitologia romana, tivemos os astecas, tivemos aí, junto aos nossos irmãos católicos, né, que, de uma certa forma, nos santos viam uma espécie de mitologia, os nossos companheiros, nossos irmãos do sincretismo religioso, das religiões afro-brasileiras, o candomblé, a umbanda, com aquela fusão do catolicismo com a religião deles, que tinha que usar os santos como imagem para que os seus donos, os senhores de engenho, não proibisse a prática deles. E tem lá os orixás. Os indígenas têm os seus mitos, acreditam lá no deus do vento, no deus do sol. E nós temos atualmente, no meu ponto de vista, um especial mito, que é o Espírito Santo. É aquele que vai vir e vai resolver tudo. É um outro mito. Posto que nessa colocação do Espírito Santo, o mais adequado na tradução dos ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo, na tradução de Saci, é o Espírito Santo. Porque a diferença é muito grande. Um personifica e o outro coloca um espírito com qualidades elevadas, santificadas. Aliás, é essa a necessidade que nós temos sempre de colocar ao poderoso demais que vai nos salvar e nos resolver a vida. Por isso que Jesus não foi reconhecido como Messias, porque aguardavam um general que fosse empunhar a espada e libertar Israel de Roma. Por isso que os apóstolos ficaram tão deprimidos com a crucificação de Jesus. Vamos imaginar. Eles viram Jesus andar sobre as águas. Viu curar leproso, curar cego, curar paralítico, fazer diversas curas. Viram ele acalmar o vento e o mar. Perguntaram, quem é esse que até o vento e o mar se curvam a ele? Na hora, então, que Jesus estava sendo preso, o que Pedro pensou? É agora que vai ter aqueles efeitos especiais todos. Porque o homem que tem esse poder todo não vai deixar ser preso. Por isso até que ele puxa lá a espada, né, uma faca, e corta lá a orelha do soldado. E Jesus manda ele botar a espada de volta no lugar. Dá aquela lição, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Porque eles aguardavam, na cabeça deles, uma solução daquelas instantâneas. Mas Jesus veio trazer uma outra
vem trazer para nós um ensinamento muito maior que esse. Ele veio nos trazer a lei de amor. Eu vou comentar agora da lei de amor aqui, porque nessa próxima questão, a questão 845, fala dos instintos. E nós vamos entrar nessa questão até da lei de amor. Olha só. Questão 845. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não constituem um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? E os espíritos respondem. As predisposições instintivas são as do espírito antes da sua encarnação. Conforme ele seja mais ou menos adiantado, elas podem instigá-lo à prática de atos repreensíveis, e nisso será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Faz referência lá à questão 361. Então, temos uma tendência a olhar o instinto como uma coisa que seria ruim, mas não é bem assim. Nós vamos ler aqui para o nosso esclarecimento, para o nosso raciocínio, a questão 73 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: o instinto é independente da inteligência? E os espíritos respondem: não precisamente, pois é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não raciocinada. É através deles que todos os seres provêm as suas necessidades. Olha a questão 74. Pode-se demarcar um limite entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde termina um e onde começa outro? Não, pois frequentemente eles se confundem. Porém, podem-se distinguir muito bem os atos que advêm do instinto daqueles que derivam da inteligência. E a questão 75, que vai nos interessar muito. É certo que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? Olha a pergunta. As faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? E os espíritos respondem: não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Ele nunca se extravia. Então, o instinto não é uma coisa ruim, não. Mas vamos ver aqui a subquestão A. Por que a razão nem sempre é guia infalível? E os espíritos respondem: ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Mas vamos ver aqui ainda a nota de Kardec, para que vai nos interessar também. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, pelo fato de que suas manifestações são quase sempre espontâneas, enquanto que as da inteligência são o resultado de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Então, o instinto não é propriamente algo ruim. E ele pode nos guiar ao bem e nunca falha. É o que ele diz aqui. Aí Kardec pergunta, mas então, por que a razão falha? Aí entra aqueles probleminhas, né? De sempre. A má educação, falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Olha eles dois aí de novo. Orgulho e egoísmo. Mas ainda com relação aos instintos, eu quero trazer para vocês, aqui para nós raciocinarmos, a lição de Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11 da Lei de Amor, no item 8. Olha o que Lázaro nos diz.
O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Agora, olha o que ele fala dos sentimentos. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Vamos repetir? Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Então, esses instintos aqui que nunca falham, nunca guiam, e nos guiam sempre para o bem, eles vão se transformar no quê? Nos sentimentos. É o que nos diz o Espírito Lázaro. Nos sentimentos. Então, é um progresso. Mas e o orgulho e o egoísmo? O orgulho e o egoísmo é o que falseia a razão. Por que ele falseia a razão? Ah, mas tem um texto de Kardec, lá em Obras Póstumas, quando ele diz que orgulho e egoísmo são oriundos dos instintos. Eles são oriundos, mas eles não são exatamente os instintos. Porque, como eu já dei muito essa explicação, vocês já devem estar até cansados dessa, pessoal do céu de Cabo Frio já deve estar até cansado dessa minha explicação, dessa minha forma de ver. Nós temos as forças necessárias ao nosso desenvolvimento. Então, vamos citar algumas, né? Vamos citar a autoconfiança. Vamos citar a autopreservação. Vamos citar a autoestima. Vamos citar o desejo de progredir, desejo de crescer. São forças necessárias ao nosso desenvolvimento. A autoconfiança, a fé que você deposita em você mesmo, está no Evangelho. A fé é divina e humana. Você tem que acreditar em Deus e você tem que acreditar em você. A autopreservação, você tem que ir até onde você pode não colocar em risco a sua existência. Ou até mesmo se colocar em risco a sua existência, você está fazendo por um motivo para salvar a vida de alguém. Aí já é outra história, né? O desejo, a autoestima, alguém faz alguma coisa se achando com problema de baixa estima? Não faz. E o desejo de crescer, de progredir. Mas essas forças, eu só falei dessas 4, né? Essas forças, quando elas são abusadas, quando elas são tratadas de maneira equivocada, essas 4 forças, elas se degeneram nos vícios, notadamente orgulho e egoísmo. E seus derivados, seus filhotes. Vamos ver. A autoconfiança exacerbada, ela descamba para o orgulho. A autopreservação cai para o egoísmo. A autoestima abusada, essa força, quando utilizada de maneira não controlada, ela vira vaidade. E o desejo de crescer vira ambição. Então, são faces de uma mesma força que nós precisamos equilibrar. Forças oriundas dos instintos. Que nós temos o dever aqui, segundo Lázaro, de transformar em sentimento. Vamos ler de novo? Olha, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Tem até a continuidade aqui mais à frente, ele fala, na sua origem, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Ele ainda até explica que não é o amor no sentido vulgar da palavra, né? Então, vejamos. Nós precisamos aprender a trabalhar as nossas forças interiores e transformá-las em sentimento. Porque quando nós não abusamos dessas forças instintivas, elas se transformam em sentimentos. E esses instintos, então, viram guias bons, porque não vão deixar a razão ser usada de maneira falseada. E continuando, né, a didática de Kardec, nós temos aqui, na questão 846, um dilema que é antigo, né? Aquela famosa frase, a carne é fraca.
quando Kardec pergunta assim, na 846, o organismo terá influência sobre os atos da vida? E se tiver influência, não será em detrimento do livre-arbítrio? E os espíritos respondem, o espírito é certamente influenciado pela matéria, que pode entravá-la nas suas manifestações. Eis porque, nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente, mas o instrumento não dá a faculdade. Além disso, é preciso distinguir aqui as forças morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem o instinto do assassínio, é com certeza seu próprio espírito que o possui e quem lhe o dá, não os seus órgãos. Aquele que anula seu pensamento para somente se ocupar com a matéria, torna-se semelhante ao animal, ou pior ainda, pois pensa em se prevenir contra o mal, e é nisto que incide em erro, já que assim age por sua vontade. Então vamos compreender isso aí. A faculdade, o corpo físico, realmente tem influência sobre o espírito. O corpo físico vai ter influência sobre o espírito na medida que diminui a visão de espírito imortal. Diminui a visão do espírito mortal? Sim, você no corpo físico tem necessidades que não teria como espírito imortal. Você no corpo físico tem suas faculdades reduzidas daquelas faculdades que você tem como espírito imortal. Então, tudo isso diminui um pouco, ou tem influência sobre o espírito. Mas nada disso é decisivo, porque o espírito continua tendo o seu livre-arbítrio. Ah, a carne é fraca, né? Eu tenho um amigo que falava assim, a carne é fraca quando o espírito é sem vergonha, né? Porque está tudo no espírito. E mesmo com todo o embotamento que o corpo físico pode dar sobre as faculdades do espírito, por maior que seja a diminuição, daquela quantidade toda de sentidos, passando a ter os 5 sentidos limitados, nós temos a liberdade de agir. Nós teremos a liberdade de pensar, de consciência, de entender a lei de Deus com relação a nós, porque nós não estamos presos só nas nossas necessidades físicas. Nós compreendemos o mundo à nossa volta, nós temos os sentimentos e sopesamos tudo isso na hora que nós fazemos as nossas escolhas. Então, não vai ser a carne, não vai ser o corpo físico que vai me gerar dificuldades. Está tudo no espírito. Quem comanda o corpo físico é o espírito. As características que tem no corpo físico é do espírito. Então, quando nós estamos no corpo físico, nós vamos nos manifestar naquilo que nós somos como espíritos. E não vai ser o corpo físico que vai modificar as nossas más inclinações. As más inclinações, elas são do espírito. Tanto é assim que na questão seguinte, quando Kardec pergunta sobre aqueles que estão com as faculdades obnubiladas, né, que estão com as faculdades com dificuldades, né, por doenças, que o espírito não tem tanta responsabilidade assim. Olha a questão aqui, a 847. A aberração das faculdades tira do homem o livre-arbítrio? E a resposta, aquele cuja inteligência se acha perturbado por uma causa qualquer, não é mais senhor do seu pensamento, e desde então não goza da liberdade. Essa aberração é frequentemente uma punição para o espírito que, numa outra existência, pode ter sido fútil e orgulhoso, e ter feito um mau uso de suas faculdades. Pode renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por esse constrangimento, do qual tem a perfeita consciência. Aí que está a ação da matéria. Então, veja, é o espírito, não é o corpo. Não é o corpo. E vem no corpo as dificuldades
para que o espírito possa aprender, para que o espírito possa progredir, possa compreender que ele não pode agir mais daquela forma, que ele não pode abusar de suas faculdades, que ele não pode fazer mau uso da sua inteligência. São limitações postas por Deus para o crescimento. Então, a questão está toda concentrada no que é o espírito, como que o espírito age com relação à sua vida. Olha, meus amigos, Deus nos deu a liberdade porque Ele quer que nós possamos merecer a felicidade. Deus é bom, Deus é justo, é soberanamente bom e justo e tem todas as qualidades ao infinito. Se Deus deixar de ter só uma de suas qualidades ao infinito, já não é mais Deus. E como é que Deus poderia nos dar a felicidade se nós não tivermos o merecimento? Já imaginamos isso? Já pensamos acerca disso? Então, nós podemos ir, por exemplo, sair daqui agora e ir para um mundo regenerado ou feliz nesse instante? Provavelmente não. Provavelmente nós não gostaríamos, porque não está de acordo com as nossas possibilidades morais. Precisamos, então, merecer. Precisamos, então, poder estar num mundo regenerado ou num mundo feliz. Porque, de acordo com as nossas... Sabe o que ia acontecer com a gente? A gente ia achar chato. Íamos achar chato o mundo já totalmente regenerado, feliz. Porque nós ainda gostamos daquelas coisas que não prestam. Nós ainda somos orgulhosos, ainda somos egoístas. Já imaginou? Não tem fofoca no mundo espiritual, no mundo onde já tenha ocorrido a regeneração, ou no mundo feliz, não vai ter fofoca. Aí chega lá, né? Você que é totalmente diferente. Qualquer coisa que acontecer, todo mundo vai olhar para você. É você. Você é o único diferente ali. E Deus ia fazer isso conosco? Não, nós vamos merecer ascender, nós vamos merecer ir para um planeta melhor quando nós estivermos melhor. Mas, na realidade, o nosso esforço tem que ser outro. Nosso esforço tem que ser o de melhorarmos este planeta, para que todos nós possamos conviver. A felicidade, ela é um sentimento íntimo, mas ela só pode ocorrer num mundo de consciência. Enquanto tiver alguém sofrendo, não pode ter felicidade. Não foi como Jesus falou? Está lá em João 14, 27. Deixo-vos a minha paz, dou-vos a minha paz, não vou lá dou como dá o mundo, não se assustem, porque ele prometeu a paz dele, Jesus, e não a paz do mundo, a paz do homem, recheada de necessidades e conceitos materiais. E tanto é que no Evangelho, no capítulo 12, amai os vossos inimigos, no item 13, quando fala do duelo, no duelo tem duas mensagens. Na última delas, lá na última frase, um espírito protetor nos diz assim: não é suficiente prescrever o bem e interditar ou proibir o mal. É preciso que o germe do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Vamos ver? Vamos repetir? É preciso que o germe do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Então, para que nós mereçamos ser felizes, mereçamos um lugar melhor, até mesmo que este planeta melhore, nós precisamos nos melhorarmos. E nós somos livres para tomar as atitudes. Não fazemos isso por quê? Por causa do nosso egoísmo. Não fazemos isso por quê? Por causa do nosso orgulho. Não fazemos isso por quê? Porque ainda somos ignorantes da lei de Deus. Jesus veio fazer todo um esforço, desceu lá dos páramos, né? Teve que adensar seu perispírito por séculos para poder estar do nosso lado, para poder um espírito daquela envergadura encarnar num corpo pesado, como é o referente ao nosso planeta.
e nos deu diversos exemplos. Nos trouxe uma vida toda de exemplos. Para quê? Para nós vencermos o mundo, para nós termos noção de vida espiritual. Qual é a vida verdadeira? É a vida do espírito. Eu tive acesso, assisti uma palestra de um companheiro, ele é lá do Centro Espírita Antônio de Aquino, lá da Malé, no Rio de Janeiro, ou melhor, daqui da Malé, do Rio de Janeiro. E ele trouxe um artigo, comentou um artigo, até pedi, ele me mandou um artigo do Reformador, muito interessante, que une uns estudos, umas falas de Emmanuel com o Evangelho segundo o Espiritismo, algumas revelações, e a conta é a seguinte, meu amigo, nós reencarnamos mais ou menos de 250 em 250 anos. Então, se desencarnarmos hoje, vamos reencarnar mais ou menos daqui a 250 anos. Por que passamos 250 anos no plano espiritual, contado pelo tempo daqui, né? Por quê? Porque precisamos voltar à nossa origem. Qual é a nossa origem? A vida espiritual. Para recobrarmos aquelas faculdades todas de espírito imortal. Para podermos fazer um balanço. Para desejarmos crescer. Para fazermos as melhores escolhas na nossa reencarnação. Na encarnação que está sendo programada. E retornar e crescer novamente. Para que é isso tudo? Para nós podermos adquirir conhecimento, praticar o bem e merecermos a felicidade, de acordo com a justiça de Deus. Veja então o esforço que Jesus fez por nós. E nós valorizamos o esforço de Jesus? Acho que não. Acho que ainda não valorizamos. Ainda não valorizamos o esforço de Jesus. Nós ainda não desejamos a vida no plano espiritual. Não que ninguém tenha que querer dar fim à sua vida do corpo físico, não é isso. Mas nós já desejamos viver no plano espiritual? Olhamos como algo natural? Ou pensamos assim, vou desencarnar, vou ter que deixar o corpo físico. Aí tem gente aí fazendo tanta coisa no corpo físico, né? Botox, aquelas possibilidades todas que tem, né? A Carolina conhece até melhor do que eu, da dermatologia, ácido hialurônico, malhando o corpo, fazendo plásticas, né? Fazendo aquelas lipoaspirações, lipoescultura. Aí depois o sujeito não quer deixar o corpo, mas não é possível, eu gastei tanto dinheiro no corpo físico, vou deixar ele para lá. Vai deixar para lá, meu amigo. Vieste do pó, o pó voltarás. O que? O corpo físico. Você, vai lá para o plano espiritual aprender. Retomar as suas faculdades. Voltar. Naquele texto de Kardec, quando ele fala, que eu citei de obras póstumas, que o orgulho e o egoísmo são oriundos das forças instintivas, ele lá nesse texto, o nome do texto é Orgulho e Egoísmo, meio de identificá-los e de destruí-los ou de combatê-los, algo nesse sentido. Ele diz, lá depois das considerações todas, que uma boa forma de ajudar o espírito a combater o orgulho e o egoísmo é identificá-lo com a sua origem e com a sua destinação. A origem, o plano espiritual. A destinação, o plano espiritual. Nós vamos voltar para o plano espiritual. Então, meus amigos, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e gostaria de poder ter a noção de ter contribuído para que os nossos pensamentos, os pensamentos de quem me assiste, eles tenham maiores possibilidades de fazer melhores escolhas, porque nós somos todos livres para escolher. Nem sempre usamos bem essa liberdade, mas que nós possamos cada vez mais, com o auxílio da doutrina espírita, compreender que precisamos desenvolver em nós uma consciência, despertar e crescer, né? Desenvolver a maturidade do senso moral, de tal forma que nós vamos valorizar muito todo o esforço que Mestre Jesus fez. Ele não está cobrando nada, não.
Ele não quer saber de reconhecimento, não. Mas ele quer saber que nós desenvolvamos o amor, para que possamos compreender as suas lições e para que possamos ser felizes. Toda a destinação disso tudo, da compreensão, é que nós deixemos de praticar o mal e passemos a praticar o bem, pela compreensão que a doutrina espírita nos traz do Evangelho do Mestre Jesus, que faz toda uma posição para que nós possamos compreender melhor a lei de Deus. Tudo isso facilitado pelos espíritos nesta doutrina que nós amamos muito, a doutrina espírita. Então, agradecemos a possibilidade a Deus de termos conhecido nesta encarnação a doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, que mostra, responde para sempre os questionamentos de sempre do homem. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Graças a Deus, que Deus e Jesus sejam louvados hoje e sempre, e como nos diz o bondoso Antônio de Aquino, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Graças a Deus.